Aula de legislação de trânsito, estamos falando da composição do Sistema Nacional de Trânsito, né? Apenas relembrando que nós temos um ministério que é o coordenador máximo do sistema, que hoje é o Ministério dos Transportes, que já foi tivemos outros ministérios responsáveis, né, ao longo do tempo, mas hoje é o Ministério dos Transportes, né, coordenador máximo do sistema. Abaixo desse ministério, nós temos coordenando o sistema, também coordenando, apenas para que fique, principalmente para concurso, o coordenador máximo é o ministro, né, dos transportes, mas coordena, abaixo do ministro, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que nós falamos na aula passada, né, que tem, falamos assim, dá para resumir em o CONTRAN, né, é o órgão normativo, ele estabelece normas, consultivo e coordenador do sistema, tá? Abaixo somente do ministro aí, que ele está vinculado, né? O CONTRAN. Então temos todas as competências ali que falamos do CONTRAN, mas vamos para fins aqui do nosso estudo de hoje, vamos focar aqui na competência normativos. O CONTRAN ele faz principalmente normas, né? Dentre elas, as principais são as resoluções do CONTRAN, as conhecidas resoluções do CONTRAN, né? Os CETRANs também fazem normas, não esqueçam disso, a gente falou que são os conselhos estaduais de trânsito. E com base nisso, então, utilizando o CONTRAN, digamos assim, como um órgão legiferante, né, um órgão que produz normas, nós temos como órgão executivo principal, que executa essas normas elaboradas pelo CONTRAN, nós temos o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, tá? E para executar justamente essas normas elaboradas pelo CONTRAN, que em última análise o CONTRAN regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro. Então o órgão máximo executivo de trânsito da União, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações do CONTRAN, tá? Então esse órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o Senatran, que fica em Brasília, ela, por óbvio, fala aqui, dentro das competências, né, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, né? Supervisiona os órgãos delegados, coordena, que são todos os demais ali, principalmente os DETRANs, que são os órgãos executivos estaduais, né, e os órgãos executivos municipais, ela coordena todo o sistema. Então, a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, é quem executa, quem bota a mão na massa. E o CONTRAN ele fica mais na parte normativa, para criar as normas, entenderam? Então, vamos lá. Ela supervisiona, coordena todo mundo, os delegados ali, os DETRANs, por exemplo, tá? O objetivo, né, dessa coordenação toda com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é o combate à violência no trânsito. Esse é o grande norte. É reduzir os sinistros de trânsito, que é uma terminologia nova, que antigamente se falava muito em acidentes de trânsito, hoje é uma terminologia diferente. Sinistros de trânsito, tá? É o correto atualmente. Então ele o principal foco da Senatran, na Secretaria, que é o órgão máximo, que é o órgão executivo de trânsito da União, né? Máximo executivo, é evitar a violência no trânsito, reduzir sinistros, tá? Então ela se articula e coordena todos os demais órgãos para que chegue todo com essa diretriz aí de reduzir os sinistros, tá? Para tanto, não esqueçam que o trânsito se faz para reduzir acidentes de trânsito, nós precisamos, vou repetir, eu já falei isso, tá? Focar em engenharia de tráfego, que são obras, né? Tipo rodovias, rodonéis, semáforos, quebra-molas, né? Placas de regulamentação, o que for necessário, faixas de pedestres, para reduzir acidentes de trânsito, tá? Engenharia de tráfego, educação para o trânsito e fiscalização de trânsito. Então o Senatran vai coordenar isso tudo, para todo mundo, inclusive por uma secretaria de trânsito pequenininha, de um municípiozinho bem pequenininho lá, pode ter 1000 habitantes naquele município. Se terá uma secretaria de trânsito lá, a Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, coordenará também, tá? Com o objetivo de quê? Reduzir a violência no trânsito. Reduzir os sinistros de trânsito, tá?
Então, ela coordena ali, implanta, né, supervisiona projetos de engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização de trânsito, tá? O Senatran, ele organiza e mantém o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, que é o RENACH, o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN. E por consequência, por ela ter, porque é um sistema nacional de trânsito, antigamente o trânsito ele era estadual, quem tocava eram as polícias civis. Daí era muito bagunçado, porque cada estado tinha suas normas, era uma zona, antes, né, do Código de Trânsito de 1997. Né? Então, hoje é centralizado lá, principalmente na Senatran, que ela mantém esse registro, que é o RENACH, o RENAVAN, e outros registros que veremos agora na sequência, e então ela mantém e, por óbvio, ela faz a expedição. Então, quem expede a permissão para dirigir, carteira nacional de habilitação, certificado de registro de licenciamento anual dos veículos, né, é a Senatran, mediante o que? Delegação para os órgãos executivos de trânsito dos estados. Então ela mantém esse controle lá, o registro, expede, só que ela delega, na verdade, para que os DETRANs, que são os órgãos executivos dos estados, façam a expedição direta lá desses documentos, como a carteira de habilitação e o certificado de registro de veículos automotores, né? Mas percebam, está tudo concentrado lá em Brasília, na Senatran, para que tenha uniformidade em todo o território, tá? Ela organiza estatísticas de acidente de trânsito, né? Estatística geral de trânsito, com acidentes, principalmente taxa de acidentabilidade. Administra o Fundo Nacional destinado à Segurança e Educação para o Trânsito. Esse fundo aqui é o FUNSET, que tem uma lei específica, o FUNSET, né? Que é a Lei 9602 de 1998, que é 5% do valor das multas de trânsito aplicadas por todos os órgãos de trânsito do Brasil. Pode ser um agente de trânsito, tá? O DENIT, qualquer órgão de trânsito que faça multas de trânsito, 5% vai para o FUNSET, né? Que esse fundo aí é um órgão que tem uma função específica, olha aqui, ó, segurança e educação de trânsito. Então, é muito focado na questão de preventiva, para que os acidentes, para que os sinistros não ocorram, principalmente educação para o trânsito, tá? Vocês sabem que o valor das multas de trânsito, ele deve ser aplicado integralmente para o trânsito. Multas de trânsito devem ser aplicadas para trânsito, tá? Mas esse FUNSET, ele tem essa finalidade específica que é segurança e educação para o trânsito. Beleza. Então ela administra, o Senatran, esse fundo. Então um municípiozinho pequenininho lá, ele vai mandar 5% do que foi arrecadado com multas de trânsito para o Senatran, para esse fundo aqui, o FUNSET, tá? Que mais, pessoal? Que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, tá? Por ela ter os registros, ela fornece para os outros órgãos informações sobre registros de veículos e condutores, tá? Então, claro, se ela que administra, se ela que tem as informações do RENACH, do RENAVAN, é ela que fornece para os órgãos ali, os sistemas de consultas, né, para os demais órgãos, para os agentes de trânsito, tá? E outros órgãos, todo DETRAN, polícias, né, por aí vai. O Senatran faz também, né, que é o órgão máximo executivo de trânsito, ações junto com o Ministério da Educação em escolas, né, para a parte de educação para o trânsito. Distribui conteúdos programáticos para a educação para o trânsito, que é justamente por causa desse fundo, do FUNSET, né, que é a parte de educação para o trânsito e prevenção. Divulga trabalhos técnicos sobre trânsito, são feitos. Elabora, juntamente com demais órgãos, agora mudando a temática um pouco de educação, né? E submete ao CONTRAN complementação, alteração na sinalização, dispositivos e equipamentos de trânsito. Então, o Senatran, ele faz estudos para a questão de alteração de dispositivos de trânsito, equipamentos, botar o airbag lá no veículo, botar um equipamento de segurança qualquer, né? num veículo, ele... junto com os demais, porque o foco é sempre reduzir os acidentes, os sinistros, né?
Sempre existe sinistro. Tá, por que acontece sinistro de tal forma, com tal veículo? Cara, se fizer tal coisa, a Senatran tem, junto com os outros órgãos, né, que compõem o sistema, todos os demais, todo mundo convergindo com o objetivo de reduzir a sinistralidade de trânsito, ele pensa um projeto, cara, bota tal coisa, se botar tal coisa no veículo vai reduzir as mortes e as lesões graves. E ela encaminha para quem? Para o CONTRAN. Lembra que o CONTRAN é que regulamenta. Daí o CONTRAN fará uma resolução de trânsito obrigando que as montadoras coloquem tal coisa, tal equipamento nos veículos para reduzir as mortes. Tá? Não esqueçam que o CONTRAN também tem as câmaras temáticas, né? Que são grupos técnicos que também tem essa função aqui de pensar, né? Normas de trânsito que reduzam a sinistralidade, tá? Além desse estudo aí do CETRAN, do Senatran e dos demais órgãos, tá? Ele, por ter o registro o RENASH, tudo que for relativo a veículo, ele tem lá no Senatran e habilitação, né? Então eles pedem também, além a permissão internacional para conduzir veículos e o certificado de passagem nas alfândegas, tá? Mediante delegação para os órgãos executivos, que são os DETRANs. O que é essa tal de permissão internacional? Alguns países não aceitam, os países do Mercosul aqui, por exemplo, a tua habilitação, a tua CNH brasileira, ela vale, mas tem países que não aceitam a CNH brasileira. Daí tu pede uma permissão internacional para conduzir veículo. Para o DETRAN, que é o órgão executivo estadual. Só que quem expede, na verdade, é o Senatran. Porque concentra lá, não esqueçam disso, concentra tudo no Senatran. Eles pedem. Então tu tens uma carteira internacional que tem três línguas lá, né? Para que seja inglês, espanhol e português. Eles pedem aquela carteira internacional. Acho que até tem mais, agora até esqueci, tem mais língua, talvez até francês, tá? E um certificado de passagem nas alfândegas. Seria um certificado de propriedade de veículo automotor, para que tu possas viajar para alguns países que não façam parte do Mercosul, né? Que não aceitem o CRLV aqui do Brasil. Daí, através dos acordos internacionais que o Brasil faz parte, esses países aceitarão essa permissão internacional para conduzir essa certificado de passagem nas alfândegas, tá? Fala aqui, elabora e submete à aprovação do CONTRAN normas e requisitos para segurança veicular, para fabricação e montagem de veículos, né? Então, já quando vai o veículo sair de fábrica com requisitos de segurança, mesma lógica que eu falei lá na questão de trânsito, o CONTRAN que vai fazer resoluções no final das contas, né? Com base nos estudos feitos pelo Senatran, instruir recursos de decisões contra o CONTRAN ao ministro dirigente do Sistema Nacional de Trânsito, porque o CONTRAN ele está vinculado à Senatran, né? Então o CONTRAN o Conselho Nacional de Trânsito ele não tem uma estrutura administrativa própria. Então quem fornece a estrutura administrativa toda para o CONTRAN trabalhar é a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Então, quando alguém faz um recurso contra o CONTRAN, como ele não tem um quadro próprio porque são ministros, né? Lembra que são ministros lá no CONTRAN, de servidores. Se tu fizeste um recurso com a decisão do CONTRAN, a Senatran que vai pegar e vai instruir esse processo através dos seus servidores para mandar para o ministro, coordenador máximo do sistema, que hoje é o ministro dos Transportes, tá? Por ter um quadro, o Senatran tem um quadro de servidores, diferentemente do CONTRAN, tá? Que mais, galera, pessoal? Suporte técnico aqui, prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN, porque o CONTRAN não tem nada, são conselheiros somente, né? Então ele tem que ter esse suporte, todo o suporte administrativo, técnico, jurídico, financeiro, pela Senatran, tá? Organizar o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. As infrações nossas que nós tomamos ficam organizadas lá pela Senatran. Organizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, que é aquele registro quando não toma autuações infrações de trânsito em 12 meses. O condutor tem algumas benesses tributárias, por exemplo, redução de tributos, né? Federais, estaduais e municipais. E organizar e manter o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, que é o RENAEST, tá? Questão de estatísticas de trânsito aí, para, através desses registros de sinistros e estatísticas, pensar o que fazer de forma organizada para reduzir os sinistros de trânsito. Então, tal rodovia em tal local dá muito acidente. Por quê? Porque está faltando um quebra-mola. Tu consegue pensar por que dá muito acidente? Porque está faltando quebra-mola lá. Numa rua, por exemplo, né? No município. Então,
através desse registro, a gente consegue pensar em colocar esse quebra-mola para reduzir os sinistros. Abraço.